Queridos irmãos, nós vamos ler o texto que está em Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10, nós vamos ler uma parábola muito conhecida dos irmãos, a partir do versículo de número 25, que é a parábola do bom samaritano. E nós queremos, irmãos, fazer uma análise desta parábola a partir, assim, falando sobre o testemunho cristão. Digamos que eu vou ousar um pouco, mudando o que muitas vezes usamos, né, para falar ali do nosso próximo, que é o contexto dessa parábola, mas aplicando dentro de um contexto do testemunho. Vocês vão estar entrando nesse trimestre agora na revista sobre novidade, né, irmãos? Olha, quero ver eu gaguejar agora. Vocês vão estar entrando sobre do Sermão do Monte, né? Vocês vão estar entrando ali no Sermão do Monte. E no Sermão do Monte vocês vão ver alguns temas, e um dos primeiros temas que vocês vão ver ali é sobre o testemunho cristão. E eu quero falar nessa manhã sobre isso. Mas eu quero falar sobre isso a partir desta parábola. Porque o que vocês vão ver na revista é sobre o testemunho cristão, referente ao testemunho de vida. Nós temos o testemunho de conversão, que é aquele testemunho que nós começamos a falar o que nós éramos antes de Cristo, como fomos alcançados por Jesus e a nossa vida após Cristo. O que mudou de antes para o depois? Mas o texto mostra que esse testemunho ele vai durante toda a nossa vida cristã. Aquilo que nós somos, passamos a ser, como nós nos comportamos, como nós procedemos para com os outros, no serviço cristão, nos relacionamentos de um modo geral, mostra quem você é, quem você se tornou a partir de Cristo. Estava analisando um filme que eu assisti com a Enilma, sobre uma garota que estava procurando encontrar um namorado para casar, e ela foi naquele site de relacionamento cristão. Só que ela não era cristã. E ela já estava ali chegando aos 30, e ela, acho que no filme ela começou a pensar, nos 30, daqui a pouco eu fico para a titia, né? Se bem que os 30 ainda é muito jovem, pelo menos do meu ponto de vista. E ela foi lá e ela colocou dizendo que era cristã, e na verdade ela não era cristã. Aí ela começou a sair com um rapaz, e ela começou a ver a forma de como o rapaz vivia, a igreja, as pessoas, né, a alegria que estava ali, a forma de se relacionar com as pessoas, e ela começou a achar interessante aquilo, diferente. Ela começou a observar isso. Só que o rapaz descobre que ela não era cristã. E apesar de já estar gostando da pessoa, mas ele foi firme, porque ele disse que ela, mesmo gostando dela, ela não sendo cristã, ele não queria o relacionamento. E ele terminou o relacionamento com ela. Mas aquela experiência que ela teve de convívio com as pessoas tocou o coração dela. E ela então passou a frequentar uma igreja. E ali ela conheceu verdadeiramente Cristo. E ela se converteu.
Então, a conversão dela, o início, a chamada de Jesus foi através do conhecimento das pessoas, do relacionamento com as pessoas, quando as pessoas começaram, quando ela começou a ver que era uma forma diferente. É como a gente olhar ali para o livro de Atos, capítulo 2, que a sociedade, né, de Jerusalém começava a ver como a igreja se comportava, a sua relação uns com os outros, e ali a igreja ia sendo acrescentada porque eles viam que havia uma forma de ser diferente da deles. Então eu quero pensar dentro desse contexto do nosso testemunho de vida, como é que nós temos vivido na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso lar, na sociedade do modo geral, onde nós estivermos, como nós estamos nos comportando, nós somos capazes de ser identificados como cristãos? Essa é a grande questão. Tá? E é nesse contexto aí que eu quero fazer uma análise da parábola do bom samaritano. Então vamos ler. Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 25, que diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho, e depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Irmãos, então nós queremos pensar um pouco sobre esse texto dentro dessa perspectiva de nós conseguirmos enxergar aqui o que é o bom testemunho e o que é um mau testemunho. Nós temos algumas categorias de pessoas aqui nesse texto. Se a gente for analisar, nós temos aqui algumas categorias. E essas categorias de pessoas nos mostram que existem pessoas dentro do contexto religioso que dão mau testemunho e existem pessoas que dão bom testemunho. A gente sabe que Jesus nos chamou para testemunhar. Quando ele fala ali em Atos capítulo 1, versículo 8,
Ele diz para esperar a descida do Espírito Santo, e recebereis poder para seres minhas testemunhas. Então nós somos chamados para sermos testemunhas do Senhor. E dentro desse contexto de sermos testemunhas do Senhor, ele vai dizer, e vocês vão ver isso na revista, que nós somos sal e luz. Não é? Quando ali em Mateus capítulo 5, versículos de número 13 a 16, ele vai dizer, nós somos sal e luz. Né? Então vejam aí o texto, em Mateus capítulo 5, que diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. E é interessante, irmãos, que quando Jesus fala que nós somos sal e luz, ele dá duas perspectivas diferentes. Não sei se vocês já observaram sobre isso, mas um é terra e o outro é o mundo. Nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. São duas perspectivas diferentes. É muito fácil você dizer, não, o sal é aquele que dá um sabor ao alimento, não é? Se o sal for insípido, não der mais sabor, para que serve? Jogar fora, não é isso? Mas se nós formos olhar um pouco dentro do contexto que Jesus está falando, ele está falando de duas coisas diferentes. Ele está falando aqui no sal da terra. E se a gente for olhar na palavra, no original dessa palavra, sal, ela tem duas perspectivas. Uma delas é realmente do tempero, né? Mas a outra é que esta palavra também é um tipo de substância salina que era usada para fertilizar a terra. Terra que ia ser arada, né, a terra onde se ia plantar. E depois que você arava a terra, que movia a terra, era jogado esse sal para fertilizar ali a planta, as plantas que iriam ser, né, colocadas naquele terra. Então, o sal diz quem você é. O sal é o seu fertilizante, né? É o que você é, a palavra que você internalizou, a vida que você está levando, aquilo que você é capaz de influenciar os outros pelo que você se transformou como um cristão. Esse é o sal. Você é sal da terra, então é aquele que vai fertilizar a terra. E para fertilizar a terra, para alimentar os outros, você antes precisa ser alimento. Não é? Então é o seu testemunho, que é diferente da luz do mundo. Né? Quando você pensa em luz do mundo, você está pensando num direcionamento que você está dando para o mundo. Quando Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, eu sou aquela pessoa que vou direcionar vocês para a vida eterna, para a salvação em Cristo. Não é? Então, quando você é luz, a perspectiva de você luz do mundo é que o mundo está nas trevas e você vai então iluminar os passos para que as pessoas possam encontrar o caminho da verdade, né, o caminho da vida, o caminho da salvação. Então são dois pontos diferentes. O objetivo da luz, portanto, é eliminar as trevas. E diz, portanto, que os outros serão. O sal diz o que você é, mas a luz vai mostrar o que os outros serão, porque vai mostrar o caminho para onde eles irão. São duas perspectivas diferentes. Não é? São duas formas de pensar diferentes. Mas todos dois nos levam à visão do testemunho, que é aquilo que você é e é aquilo para onde você está conduzindo pessoas.
É por isso que tem bons testemunhos e existem maus testemunhos. Porque o bom testemunho leva a pessoa a se encontrar com Cristo, como aquela jovem que, convivendo no meio, ela pôde perceber que havia uma diferença e ela foi buscar conhecer qual era essa diferença. Mas existem os maus testemunhos, que pela sua forma de ser, afastam as pessoas de Jesus. E essas pessoas que dão mau testemunho, péssimo testemunho, são pessoas que vão responder diante de Cristo pelo seu péssimo testemunho. O que Jesus vai dizer? Ai daqueles que afastarem um dos meus pequeninos. Ai daqueles. Não é? Então nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado com relação à nossa vida. Porque nós nos comportamos como uma pessoa que faz parte da sociedade, como se fosse um do meio dessa sociedade que nós vivemos. E na verdade não somos. Nós estamos nela, mas não somos dela. Nós somos cidadãos do reino de Deus e nós temos que nos comportar como cidadãos do reino. E não como cidadãos terrenos, seculares, desse mundo, da mesma forma que ele se comporta. Somos diferentes nessa forma de nós olharmos o mundo, ter uma visão de mundo bem diferente daquela, né, que as pessoas têm. Por isso é que nós precisamos aí pensar um pouco sobre isso. Então vocês já conhecem o contexto dessa história, não é? Qual é o contexto aqui? Jesus está mostrando que quem é o próximo de alguém. Né? Esse é o contexto aqui dessa parábola que ele conta para mostrar, né, aquela pessoa que pergunta quem é o meu próximo, então ele vai contar. E ele diz assim, que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Descia porque Jericó fica na altitude mais baixa do que Jerusalém. Então, um homem descia de Jerusalém ali para Jericó. E aí, o que ele fez? No caminho ele caiu na mão de salteadores. Esses salteadores roubaram tudo que ele tinha e deixaram ele moribundo na beira da estrada ali para morrer. Não tiveram nem assim, vamos tirar tudo, mas deixar ele vivo assim. Deixou ferido, morrendo. Enquanto ele estava ali na beira da estrada, morrendo, moribundo, passou um sacerdote. Quem é o sacerdote, irmãos? O sacerdote é aquele homem, né, religioso que prega as escrituras, que, vamos dizer assim, coordena todo o processo do culto, do sacrifício no templo. Então, tem uma responsabilidade diante das pessoas e diante de Deus, porque o sacerdote naquela época era o mediador entre os homens e Deus. Ele passa e ele enxerga uma pessoa que está morrendo na beira da estrada, moribundo, ele vai embora. Depois passa um levita. Quem é um levita? É aquele que serve dentro do templo. Presta um serviço dentro do templo. Em vários ministérios, porque o levita tem o ministério de música, tem o ministério de ajudar ali na morte dos animais, e tudo, tem vários ministérios. E ele servia, né, ali no templo, e ele passa também, uma pessoa que era religiosa, vê a pessoa morrendo e ele vai embora. E passa um samaritano. Esse samaritano, ele compadeceu-se. Ele viu ali o moribundo e se compadeceu dele. E tratou e levou ali para a hospedaria. Não é? Ele cuidou dele, levou para a hospedaria e foi embora, seguiu viagem. E aqui então, dentro desse contexto, a gente encontra essas categorias que eu falei de pessoas. O homem, eu queria ousar, irmãos. Eu queria ousar. O homem eu quero interpretar como as pessoas que estão no mundo. Pessoas que vivem nesse mundo. Os salteadores, eu quero que vocês pensem no inimigo.
A Bíblia fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Não é isso? E os salteadores, naquele momento, fizeram exatamente isso. Eles roubaram, tiraram tudo que a pessoa tinha e deixaram ele morrendo ali na beira da estrada. É como vivem as pessoas no mundo hoje. O mundo, diz a Bíblia, jaz no maligno. E os homens nas mãos, as pessoas nas mãos do maligno, que estão tirando a vida dessas pessoas. Estão roubando a vida. Estão matando essas pessoas. Pessoas que vão morrer, não no contexto da morte física, mas da morte espiritual. E nós precisamos olhar essas pessoas como aquele moribundo que está na beira da estrada morrendo. Porque a qualquer momento, uma pessoa que está na rua, na sociedade que nós vivemos, pode morrer. E para onde vai? Para o inferno. Não é? Então, pensem assim, que esse homem representa as pessoas, que esses salteadores é o inimigo que está cada dia levando mais pessoas à morte espiritual. E aí você pensa num sacerdote, que era esse líder religioso, mas ele não vivia o que pregava. Qual foi o testemunho que esse sacerdote deu? Qual é o testemunho que os líderes religiosos do mundo hoje estão dando para o mundo? Ou a maioria deles. Não é? Você olha para o levita, que são as pessoas que servem no templo, ou as pessoas que servem na igreja, em seus diversos ministérios. Nós somos chamados para servir na igreja, independente de onde Deus colocar, mas somos para servir. Esse levita, ele passa e ele não tem amor nem misericórdia no coração, ele passa direto. Agora pensem, irmãos, nos milhares de pessoas que fazem parte de uma igreja hoje, que passam pelo mundo apenas passam pelo mundo, mas não fazem nada. O que a igreja, na sua liderança, seus membros, está fazendo para acolher, para acudir, para tratar, para cuidar dessas pessoas que estão morrendo aí fora, que estão na beira do caminho, moribundos? O que nós estamos fazendo? Mas é claro que a esperança não morre com esses que dão mau testemunho, né, irmãos? A esperança não morre, porque Deus sempre levanta alguém para olhar para esses miseráveis e acolher esses miseráveis. E ali na beira da estrada está um moribundo e passa quem? Um samaritano. E esse samaritano, cheio de amor no coração e misericórdia, porque diz o texto que ele teve o quê? Compaixão. Vocês sabem, compaixão, irmãos, é você sofrer com, não é? Você sentir o sofrimento do outro. Tem uma empatia nessa questão do sofrimento para com o outro. E ele passa, ele vê o moribundo, mas ele não passa. Ele sente o quê? Compaixão. Amor e misericórdia por aquele. E eu tenho dito e ensinado aqui na igreja, compaixão e misericórdia não é só você olhar para o miserável e sentir pena do miserável. Não é você olhar para as pessoas que estão na rua, podem até não estar pedindo esmola ou caído na calçada, mas pessoas que estão passando pela rua simplesmente.
E você sabe que é um miserável, espiritualmente miserável. E simplesmente passa. A gente não é só sentir pena. A gente tem que fazer alguma coisa para mudar aquela situação. A gente tem que, de alguma forma, transformar, mudar, para restaurar aquele que está caído, espiritualmente caído, como aquele moribundo que estava na beira da estrada. E o samaritano, ele tinha amor, ele tinha misericórdia, e ele parou, e ele acudiu àquele que estava na beira da estrada. Ele sentiu o desejo no coração de mudar aquela situação. Ele podia fazer alguma coisa, ele tinha tudo para fazer. Como muitos de nós temos tudo para fazer, irmãos. Nós somos sal da terra, nós temos o alimento para dar para aquelas pessoas. Aquele homem tinha um óleo, aquele homem tinha um vinho, aquele homem tinha um animal para colocar o ferido em cima do seu animal, e ele tinha um certo forma, o conhecimento que ele atendeu ali, ele deu os primeiros passos para atender aquela pessoa que estava moribunda. Então ele parou, ele viu o que ele tinha, ele atendeu, ele acolheu, ele deu os primeiros passos, tratou, colocou no animal, e ele fez o quê? Levou para a hospedaria. Eu quero usar mais um pouquinho, irmãos. Quando você dá os primeiros atendimentos de alguém que está na rua, você prega o evangelho, você ensina o evangelho, você testemunha do evangelho na sua vida, a pessoa então recebe os primeiros cuidados espirituais. Não é isso? Você é aquele que chega e dá os primeiros cuidados espirituais. E depois o que é que você faz? Você assim, eu fiz tudo que inicialmente eu podia fazer. Agora eu vou levar ele para um local onde ele pode ser mais bem acolhido. Então entendam que a hospedaria é a igreja. Aquele cidadão pegou e levou para uma hospedaria, onde ele poderia ser melhor acudido, onde ele poderia ser melhor recebido e tratado, e cuidado. O que nós fazemos quando nós damos os primeiros socorros àqueles que estão moribundos, é trazer para a igreja, para receber aí, o cuidado, a continuidade do tratamento que aquela pessoa precisa para a sua cura espiritual. Porque muitas pessoas, irmãos, chegam aqui na igreja precisando de cuidados emocionais, precisando de cuidados espirituais, e muitas vezes somatizando tudo isso, cuidados físicos precisos. Portanto, a igreja é o local onde os diversos ministérios da igreja podem acolher aquela pessoa, tratar aquela pessoa, para que ela, restabelecida, restaurada, possa dar continuidade à sua vida. Então, aquele homem, pela sua compaixão, ele deu o quê? Um bom testemunho. Um bom testemunho, irmãos. E o que nos faz, então, pensar, dentro desse contexto todo, em que categoria nós nos enquadramos aqui. Naquela categoria dos religiosos que apenas querem dizer, não, eu sou cristão, e não fazem nada
por aqueles que estão moribundos? Ou na categoria daqueles que podem até não estar gritando no mundo todo, eu sou um cristão, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou dando um bom testemunho onde eu passo. Em que categoria você se enquadraria nesse contexto? Se fosse você passando por aquela estrada de Jerusalém para Jericó, aquele homem estirado na beira da estrada, o que você faria? Hoje, irmãos, o cristão tem mais medo das pessoas, do mundo, né, do que propriamente a coragem de ser cristão. Porque a coragem de ser cristão é que nos faz sermos ousados para pararmos e dar um bom testemunho àquelas pessoas que precisam receber o amor de Cristo. Nós fomos inundados pelo amor de Jesus. Quando ele morreu na cruz, ali ele demonstrou a intensidade do amor de Deus por nós. Nós somos inundados por esse amor. Mas ao mesmo tempo, o medo nos torna egoístas. Egoísta a tal ponto de nós não querermos compartilhar esse amor da qual nós fomos inundados com os outros. Nós guardamos para nós. O que nos chama a atenção desse texto é o altruísmo do amor. Porque o amor em si mesmo, ele é altruísta. E que nós precisamos compartilhar esse amor que nós recebemos do Senhor para aqueles que precisam receber na mesma intensidade esse amor que nós recebemos. Dar um bom testemunho, irmãos. Doar o amor que nós recebemos para os outros é dar um bom testemunho. E é isso que nós estamos precisando na igreja hoje e na sociedade que nós vivemos. Quer mudar o mundo? Quer ser sal da terra, luz do mundo? Você precisa tomar uma atitude. E essa atitude é ser o bom samaritano. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, coloque em nós, Senhor, coloque em nós o desejo de compartilhar com aqueles que não te conhecem a intensidade do teu amor por cada um, por toda a humanidade. Porque nós sabemos que o Senhor morreu ali na cruz por todos. E, portanto, aqueles que já receberam, que já experimentaram, que já vivenciam esse amor, que nós possamos, ó Deus, compartilhá-lo com aqueles que não têm, que precisam receber. Abençoa, Pai, a tua igreja. Abençoa nesse sentido dessa visão e nós darmos um bom testemunho aonde nós estivermos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.